estou já no Congresso. Eu tenho mais, eu falo aqui em 5 minutos. Assim, em 5 minutos, tá bom. Mas eu perguntei, dá tempo de ler a Bíblia todo dia hoje? Dá não, então tem tempo. É assim? E a gente está à disposição da obra de Deus. Assim? E por mais que a gente não tenha cadeira de pregação, porque isso é para quem tem um preparo já acostumado, né, assim, de pregar, né, assim, de pregar a palavra. Mas é como tem muito, assim, muito experiência de estar falando, né, assim, tem. Eu sou pesado de palavras, que nem Moisés falou. E eu confesso que eu relutei, procurei, risquei, procurando um assunto que adequasse ao necessário que a gente fala. É isso que Deus quer que a gente ouça, né? Que primeiro, quem fala ouve também primeiro, fica mais perto, né? É assim? E eu preparei, eu fui mostrando outros assuntos, muitas coisas, e parei nesse versículo, só 1 ou 2, dessa carta de João, do apóstolo João, e pronto, não saiu da mente, e outros que falaram não dava certo, de jeito nenhum, é isso? E a gente vê assim que as cartas do Novo Testamento, dos apóstolos, Atos, a seguir, eles vão falando assuntos mais doutrinários, mais doutrinas para a igreja, e é mais assim para o ensino da palavra, esse usando pastor, ou aqueles assuntos que são extraídos para a escola bíblica dominical, né? Assim, que extrai muitos assuntos das cartas, que é um ensinamento para nós. Mas é a palavra de Deus, e é um culto de jovens, esse é de jovens, mas temos crianças, temos jovens, adultos, pessoas da terceira idade, é assim? Então nós temos toda a idade de pessoas dentro da igreja. E aí, falar para um determinado, é isso? Uma determinada idade, só para o jovem, aí a gente vai pensar assim, mas eu não sou mais jovem, e nem vou voltar a ser jovem, sabe? Quando estiver no céu, vai ser todo mundo novo. Os velhos serão transformados. É isso, o renovado, todo mundo vai ficar velho, né? No céu, creio que ninguém vai ser velhinho. Assim? Então, a palavra de Deus é para todos nós, começando pelo povo de Deus, e depois a mensagem de conversão, de mensagem para as pessoas que não são crentes, para que elas passem a crer ouvindo essa palavra. Como vão crer se não ouvir a palavra de Deus? O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. E fazendo um resumo aqui deste apóstolo João, o apóstolo João, aproximadamente 85 anos a 90 depois de Cristo, ele escreveu esta carta antes de ser exilado na ilha de Patmos, o último apóstolo do Senhor, esse que estava vivo ainda naquele tempo, e ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu essas 3 cartas e o Apocalipse. Assim, então esse homem era um idoso, uma pessoa profunda nas coisas de Deus, no assunto relacionado às coisas de Deus. E aí nós vemos aqui o seguinte:
Por 8 vezes ele repete essa palavra, filhinhos. Isso é um tratamento. Isso é um tratamento. 4 vezes ele chama de amados. É interessante? Amados. Veja só, esse tratamento, quando ele diz assim, meus filhinhos, ele está falando de quê? De pessoas que provavelmente fossem pessoas que ele tinha evangelizado e fossem pessoas que ele tinha ganhado na fé, eram filhos na fé, e pessoas que não eram tão desobedientes, assim. E o tratamento dele é filhinhos, e isso não significando que ele passasse a mão na cabeça das pessoas, desses filhinhos, quando estivessem em desobediência, em pecado. É verdade? Então ele diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora já imaginou uma ação na justiça? Pô, tu já tem uma experiência, eu também. Nós ele teve uma ação na justiça, ele já foi resolvido, é isso? Contratou um advogado, e quem julgou foi um juiz, não é assim? Foi um juiz. E a gente tem ações na justiça, e a gente contrata um advogado, e eles são pessoas que não conhecem, na verdade eles não são tão justos. Os juízes que julgam também não são tão justos, é assim? Mas eles dão a causa ganha, eles dão uma sentença de sim, favorável ou não, mas eles dão. Agora já imaginou eu ter um advogado que é meu irmão e que é filho do juiz e justo? Aí eu não vou perder nenhuma ação, eu não vou ser julgado, condenado por ninguém, nenhuma condenação vai ter para a gente, não é isso? Porque eu tenho um advogado que é meu irmão, que é meu salvador, é isso? Ele é meu irmão mais velho, Jesus. Ele foi feito o primeiro, depois nós, filho de Deus. Então olha, esse advogado, o juiz é Deus, é o Pai. Como é que o Pai vai negar uma ação que o filho entra para julgar, ao juiz julgar? Ele está assim com o Pai, está lá. Então se eu peço, se eu tenho algo para que Deus seja favorável a mim, eu tenho o meu advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é justiça, ele é o sol da justiça. Então ele não vai de maneira nenhuma nos negar a causa que a gente quer, que a gente está em ação. Por exemplo, ele está dizendo assim que não é que a igreja, que os irmãos daquela igreja que ele está falando, que estivessem em pecado. Ele diz assim, se, pode não pequei, mas se pecar, tem-se um advogado. É assim? Ele está dizendo que, por mais que a gente esteja na presença de Deus, seja conhecedor da palavra de Deus, nós não estamos isentos de falhar, de cair em algum erro, e a gente tem que ter um advogado para nos defender. Não é assim? Porque nós temos um acusador. Nós vemos isso na palavra de Deus. O inimigo das nossas almas, ele tenta nos acusar de qualquer coisa, qualquer falha, ele vai lá e vai acusar e vai dizer, olha, fulano fez isso. É isso? Alguém pode até
falhar de tal forma que ele caia, que ele vá à queda, que ele caia. Mas Jesus está lá como advogado, vai dizer: olha, eu morri por aquele também, por esse também. É isso? Então aqui nós vemos o seguinte: um tratamento desse apóstolo para com o povo de Deus, chamando de filhinhos e amados. É isso? Nós vemos isso. Quantas vezes a gente quer ser tratado de uma forma, mas não trata da forma que quer ser tratado? Como é que eu vou ser tratado? Eu vou ser tratado da forma que eu tratar alguém. João Batista, aquele povo vinha para ser batizado nas águas, Rio Jordão. João Batista dizia assim: raça de víbora, quem ensinou você a fugir da ilha futura? Porque era o tratamento para aquele povo que estava numa situação desse jeito dele. E eles iam para ser batizados, mas não vinham com essa expressão, desse jeito. Jesus também disse assim para um certo grupo: hipócritas e fariseus. Não é verdade? Mas quando tinha aquela mulher que tinha muita fé, que tinha uma fé mais elevada, ela disse assim: ô mulher, quão grande é a tua fé? Então, entendeu? Tratou desse jeito, disse que ela era mulher de fé. Outra vez disse para você: ô geração incrédula, até quando sofrerei? Incrédulo, chamou de incrédulo. Por quê? As pessoas, cada situação era tratada dessa forma. Então aqui ele estava tratando as pessoas porque as pessoas certamente estavam equilibradas, umas pessoas que estavam em obediência, mas ele disse, ele deixou um cuidado. Ora, esse cuidado ele deixou por causa não de alguém que tivesse em desobediência, tivesse em pecado naquela igreja, naqueles irmãos, mas por causa dos falsos ensinadores que ensinavam principalmente duas coisas erradas. Eles negavam a realidade do pecado. Os falsos ensinadores que poderiam chegar lá e querer passar para eles, porque ele já sabia, já tinha em mente que ele ia sofrer pelo Evangelho, por causa do Evangelho, e talvez Deus já tivesse revelado que ele iria ser preso. É isso? Porque Jesus disse: alguns de vós vão ser lançados na prisão, é isso? Vão sofrer por causa do meu nome. Então ele sabia, então ele já passou para isso aqui para que ele tivesse cuidado. E negavam que Jesus era o Messias. Deus, falsos ensinadores naquela época já tinha, e hoje está cheio, já tinha. Então ele deixou esse cuidado. Ele escreveu isso aqui e ele é considerado o apóstolo dos contrastes, no livro dos contrastes, que ele faz um contraste, luz e trevas, assim, faz um contraste, tem vários contrastes que ele faz, assim, na palavra de Deus. E aí, ele vai escrevendo essa carta, e quando chega um determinado momento, ele vai falar para as três idades, as três classes, é isso? Na igreja. Foi desse jeito. É no versículo que vamos para cá, seguindo, onde ele diz assim, no versículo 14: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Os mais velhos, nós que já fazemos parte há mais tempo e já estamos numa idade mais madura, a gente já conheceu, já ouviu falar, já deve saber como proceder. Isso não há necessidade mais. Até ele diz um versículo aqui que ele diz assim:
que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque vós já sabeis de tudo. Isso era para as pessoas que já estavam preparadas, que já eram maduros, que eram idôneos na fé, já tinham um preparo. Aí ele diz assim: eu vos escrevi, jovens, chega para a classe dos jovens, os jovens, porque sois fortes, forte, forte. Diga o fraco, eu sou forte. Se a gente for nessa ideia, não é porque a gente é fraca, a carne é fraca, e eu estou fraquinho, e eu sou fraquinho, e eu não sou forte, forte só é Deus, e aí eu fico igual a cantiga do Guiné. Eu trabalhando lá no meu irmão, eu escuto eles cantando lá, e eles só ficam direto, que está fraco, está fraco, está fraco. Não é assim? Mas a Bíblia diz que os jovens são fortes. Forte, tem vigor, tem força, tem condições de se manter e de chegar à fase adulta, de chegar a amadurecer. É isso? Tem condições. Por quê? As coisas que nós hoje somos, eu já vou bem perto da terceira idade. Vou fazer 58 anos, não nego. Tem gente que não quer que fique ainda bem. Eu digo, vou completar 58, mas eu estou na terceira idade. Não é assim? A gente, agora, a gente tem que fazer as coisas de adulto, de pessoas maduras. A gente não faz mais coisas de 20 anos, de 15, não tem condições mais, de 20, 30 anos de cuidar, fazer essa coisa dessa forma. Não é assim? Mas o jovem, ele está no seu pleno vigor, eles querem se manter, né, assim? E isso até fisicamente, aparentemente, e isso não é errado, ele se cuidar, é assim? Provérbios 11:17 diz assim, que o homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel destrói o seu corpo. Assim, destrói o seu corpo. Mas Paulo diz assim também, que o exercício físico para pouco aproveita. É assim? Por quê? Porque ele disse assim, que ele dizendo para Timóteo, ensinando para Timóteo, dizendo para Timóteo, pouco aproveita. Por quê? Se é jovem e ele quer se manter com saúde e um físico que não venha a ter problema, apesar de meu pai ter 98 anos e nunca foi numa academia. Não é assim? Tem uma senhorinha lá que também fez, que mora ali para baixo. Ela fez 98 anos também, mas eu creio que ela nunca foi numa academia. Não é assim? Mas aí, porque também no tempo não tinha. Se a gente que hoje tem essa idade, 60, 70 mais, se nesse tempo, quando era jovem, tivesse, talvez também tivesse participado. É assim? Aí a gente muitas vezes aponta a pessoa que vai, é assim, muitas vezes é até recomendação médica, que faça exercício físico, né, assim, que faça atividades para manter a saúde, é assim, tem que fazer. Agora, é porque quando pode dizer assim, que o exercício físico não aproveita muito, para eu. Aí se eu for começar agora, vá por isso, eu também pego moio. Não é isso? Ou se é arrebentado, sabe? Não sei. Já também não vai aproveitar muito não. Aí ele disse que o exercício maior era para ser o espiritual. Porque o físico passa logo. O espiritual é eterno. O espiritual é eterno. Isso não dizendo que eu posso fazer, não é assim? Mas primeiro exercitar a mente, o espiritual, que é o que vai fazer a gente chegar no céu, que vai ser permanente. É isso? Meu corpo todo cansado, já de ter trabalhado, de ter vivido muito.
ele vai só decaindo. Mas quando se a gente não for à igreja do arrebatamento, a gente ainda chegar a ser sepultado, quando ele sair, ele vai ser transformado. Ele não vai ser mais um corpo que vai se decompor, ele vai ser eterno. Alguém diz assim: olha, a carne para nada aproveita, a carne é fraca, o espírito é forte, quem vai valer só o espírito, a carne não serve para nada, então eu posso estragar meu corpo, posso fazer o que quiser. Mas não é assim. Por quê? Porque aqui o corpo guarda algo excelente. Ele é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Então esse corpo aqui, mesmo sendo carne, mesmo sendo fraco, mesmo sendo cada um diferente um do outro, não é isso? Eu digo no sentido do rosto, não tem ninguém igual. Mesmo os gêmeos não são tão iguais. É assim? Não são tão iguais. Isso ele fala falando da pessoa forte que ele joga. É assim? Isso para adquirir fortaleza. Quem faz musculação? Quem faz exercício do braço? Ele vai colocar um saco de cimento com uma mão só assim. Ele é ruim. E eu que não faço, não vou levantar nem 1 quilo. Entendeu? Porque ele fez o exercício preparado para isso. Aqueles lutadores para ganhar uma luta. É uma luta grande mesmo para ele ganhar uma luta. Não é? Até a alimentação, ele se alimenta de uma forma que não vai prejudicar o seu corpo fisicamente, para que ele possa vencer a luta, ter habilidade para vencer. Uma corrida, um atleta vai correr uma pessoa com 100 quilos e vai correr um de 50 para ver quem vai ganhar a corrida. Não é verdade? Então por isso tem que ter um equilíbrio, nem de mais nem menos. Agora, se eu for para um lugar e eu não quero ficar mais feio, aí como está caindo o meu cabelo, aí eu vou fazer um implante bem bonitinho. É isso? Aí se as minhas unhas são quebradas, eu vou botar uma postiça, uma unha. É assim? Aí se o meu corpo está meio feioso, eu vou fazer muito exercício, vou para uma academia, tratar muito e tomar um remédio que parece um remédio que está em cavalo, né? Para ficar bonito, é assim? Aí isso aí chama-se vaidade. E você está priorizando o seu corpo, você está fazendo o seu corpo um ídolo, é assim? Aí não é mais para ser forte, é para aparentar uma boniteza. E eu ouvi uma coisa bem interessante do irmão Felipe. Ele disse, a boniteza, a beleza está na simplicidade. Eu escutei o pai e eu achei muito interessante ele dizer isso, porque a simplicidade é onde está a beleza. É isso? Muito pode a gente fazer o que fizer, mas na simplicidade a beleza é ali, uma coisa simples, assim, desse jeito. O Evangelho de Jesus não é diferente. A gente pensa que é coisa do outro mundo. Não, o Evangelho é daqui. Não foi aqui que Jesus trouxe, é para nós, está aqui. É assim, na palavra de Deus. Então é simples a palavra de Deus. É só meditar no Evangelho da palavra de Deus, meditar por. É simples, a palavra de Deus, a palavra que Jesus ensinava era direta, objetiva e simples, e era uma maravilha. Chegou alguém e disse assim: ninguém falou como ele. Ninguém falou como Jesus. É assim? Mas se a gente for ler as passagens que a gente está ensinando, é tudo objetivo a gente entende. É assim? Só não entende quem não for espiritual. Quem for carnal vai pensar de outra forma, interpretar para si mesmo o que está escrito. É assim? Mas os jovens, eles são fortes. Por que ele disse assim? Ele disse assim: e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vós sois fortes, porque você está aqui. O fraco
O fraco não consegue. O fraco aqui é aquele que não tem força nenhuma para chegar, para dizer assim: eu vou para a casa de Deus, eu vou aceitar Jesus, porque é a coragem que a pessoa demonstra ter. É quando você diz assim: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? E a pessoa assim: eu sim, eu levanto a mão. É coragem, porque aí você não vai saber, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Não, vai não, porque quando eu aceitei, no dia seguinte chegou logo a notícia assim: agora eu só tenho 11 filhos, porque um agora é crente. Era 12. O irmão disse assim: pede um irmão. Entendeu? Agora só tem 10 irmãos. Um já foi. Entendeu? E foi começando. E era complicado. Depois que, antes de aceitar Jesus, lá em casa era cheio de tempo. A família em casa, desenvolvendo tudo em casa. Nos domingos, principalmente, eles vinham, já estavam em casa, mas passavam o tempo em casa. É assim que ficava direto, muito tempo. Mas depois que eu fui crente, é muito difícil, até hoje, quase 30 anos, eles vivem em casa. Entendeu? Então você não sabe o dia. Então é uma coragem muito grande, uma decisão muito forte ter. E por isso o jovem é forte, porque venceu o maligno. O maligno diz assim: deixa de ir para aquele lugar, não vá para a igreja não. Aquele lugar ali é para velho. Mas aí a criança diz assim, para a criança, muito embora não sendo uma criança, já sendo um jovem, Jeremias, ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou pequeno demais, não dá para fazer não. O jovem diz assim: eu sou jovem, eu não tenho experiência, eu não sei fazer. E o velho diz assim: eu já sou muito velho, bote outro para fazer, que eu não consigo mais fazer. Entendeu? É a desculpa que tem, mas ele diz assim: que os velhos, ainda até na sua velhice, darão frutos. Os jovens é forte. Entendeu? Para todos. Quando ele diz filhinhos, inclui também crianças, né? Assim, filhos, amados, aí inclui as crianças também, né? Assim. E aí ele diz assim, aí ele dá recomendações para aqueles crentes que não amarem o mundo, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele só está advertindo, é assim? Advertindo para que ele não faça isso. O que é amar o mundo se Jesus disse? Se está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está falando de pessoas, mundo, gente, ser humano, assim, mundo. Quando ele diz aqui: não ameis o mundo e o que no mundo há, ele está falando de um mundo pecaminoso, de um lugar onde existem as coisas que tiram você da comunhão com Deus. Aí ele recomendou que não fizesse isso. Recomendações. Outra coisa que o irmão disse aqui domingo, ela disse assim: o que não serve de remédio serve de vacina. O que não precisa ser remédio, mas serve como vacina. A irmã é de Nike. Eu não esqueço, porque eu guardo as coisas interessantes. O que ela quer dizer com isso? A mesma coisa que o apóstolo está dizendo aqui. Não faça assim, não faça isso. Isso é que não estava precisando para aquelas pessoas não estavam fazendo isso, porque ele diz assim: se ele está dizendo que não estava dizendo que vocês estão assim, como Paulo foi repreender alguém que estava dessa forma, assim, errado mesmo. É assim que Paulo recomendou que retirasse no meio da congregação aquele homem e levasse, se fosse entregue a Satanás para ser destruído. Tá? Já pensou? Outra vez ele disse assim que não podia nem falar como adulto, tinha que falar como menino, porque o povo está em desobediência, Na Santa Ceia,
Ele falou também para aquelas pessoas, nisso eu não fui novo, porque eles estavam se ajudando não para a comunhão, para celebrar a ceia, mas para criar confusão. É isso? Então ele falou assim, naquele tempo precisava dele, mas aí ele está dizendo o seguinte, que se não tivesse precisando de remédio ali, para corrigir uma correção, mas ele estava vacinando um pouco para o futuro, quando ele não tivesse mais ali. E viesse outro e que não sustentasse a mesma palavra que ele tinha falado. Eu disse, não vá por esse caminho. Está recomendando. Isso é uma vacina, porque a gente não está com gripe para tomar vacina, é bom para não ter ela. É assim? É desse jeito. Então vamos para cá. Eu disse que ele era a palavra que eu falei. Ele diz assim, no versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Que é isso? Os desejos, é isso? Exagerados das coisas, dos prazeres, de fazer aquilo que desagrada a Deus e achando bom e querendo fazer, olhando o que não deve olhar. É assim? Porque pelo olhar vem coisas terríveis, consequências também, pelo olhar. Aconteceu com Davi. Ele diz, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí é onde está. Ele diz, Paulo dizendo que o exercício físico não aproveita muito não. O que aproveita é isso aqui. Por quê? Porque você na parte espiritual, a gente vence tudo isso aqui, ó, e a gente fazendo a vontade de Deus, aí nós vamos permanecer para sempre. Graças a Deus. Olha aqui outra vez, ele chama no versículo 18, filhinhos. Isso? Ele diz que é já a última hora. Mas sempre tratando os crentes como filhinhos, amados de Deus. Porque aí, muitas vezes, nós ouvimos, até a gente tem que prestar bem atenção nas coisas, e tem muitas vezes que alguém usa o microfone para desabafar e deixa a pessoa por terra, não é assim? E isso é um tratamento muito diferente do que Jesus ensinou. Não é assim? Porque Jesus ensinou o amor. Agora, se faz necessário, aí é outra coisa diferente. Isso eu estou falando de membro comum, do pregador que vem, que diz desaforo com os crentes, que fala até mal de servos da palavra de Deus, servos antigos, bíblicos, pessoas que foram, por exemplo, alguém fala mal de Jacó, porque Jacó enganou, porque isso, aquilo, outro. Se a promessa de Deus era com Jacó, pronto, acabou. Esse negócio de dizer que Jacó é de botar Jacó lá para baixo. Adão, diz a culpa é de Adão, que foi pecar, por isso nós sofremos dor, e vai falar dos personagens bíblicos dele e hoje, e traz para hoje, e fala mal de nós. Não é assim? Eu falo de pessoas que não necessitam falar dessa forma. Pregue sim, lê a palavra de Deus, que ela é quem faz efeito. Achei muito bonito o pregador ontem ele dizendo assim, que, olha, eu não sou animador de culto, eu não promovo e nem mando ninguém dar glória a Deus, nem aleluia, e eu não mando ninguém se alegrar.
Ele disse: se a palavra não fizer isso, eu não vou fazer isso não faço isso não. Não é assim? Porque tem pessoas que parecem um animador de palco, não é assim? Mas não é assim que funciona. Tudo bem, cada um tem sua forma de se expressar, de chegar e falar. Uns correm, ficam falando correndo, dá pulo, os marcha, grita, não é assim? Profetiza, porque aí a forma de trabalhar é diferente. Agora, com exceção do pastor da igreja, o pastor da igreja é diferente. Ele tem todo o direito de ensinar a igreja e de corrigir, de trazer uma palavra, porque a palavra está, o cajado está com o pastor, não é isso? A doutrina, o ensino, o que traz para a gente sentir mesmo, não é assim? É a palavra pastoral, a doutrina. Aí eu não posso questionar, aí eu não posso dizer que ele está errado, aí eu não posso dizer nada contra o meu pastor, o pastor da igreja, e nem deve dizer isso, porque ele é o anjo da igreja, a responsabilidade está sobre ele, é assim, e aí o tratamento que eu tenho que dar a ele, é assim, é diferente de demais. Por quê? Porque aí ele é o pastor, é o meu líder, é o líder da gente. É assim, então a gente tem que ter um cuidado para não ferir, é assim, para não atacar. Por quê? Porque aí a gente está errado. Eu mesmo, eu tenho que dizer assim, pastor, eu disse aqui, me perdoe, porque não pode dizer não. Por quê? Porque ele é o nosso pastor, ele é quem está aos cuidados, cuidando da igreja. Então ele tem, aí sim, aí ele pode dizer, a doutrina falar, e eu tenho que baixar a cabeça e dizer assim: eu estou assim mesmo, eu é que sou ruim mesmo, mas o pastor está certo, porque ele está dizendo a palavra de Deus que é assim mesmo. Esse sim, ele pode dizer, não é um desabafo, mas é a doutrina. É isso que às vezes a pessoa pensa que ele está com raiva, mas não é raiva não, porque é assim mesmo. O pastor é assim mesmo. A gente não pode chegar e dizer, você está fazendo isso, você é aquele outro, você vai para o inferno. Eu não comprei terreno lá. É isso? Eu não comprei, não sou dono de terreno no inferno, nem tem casa lá para mandar ninguém para lá. É assim? Eu não posso mandar ninguém para lá. O céu é de Jesus e o inferno lá foi até Deus que fez para lançar o diabo e seus anjos, e toda a gente desobedecer a Deus, tudo vai para o céu, né? Mas é Deus quem vai lutar, não sou eu não é verdade? Mas às vezes a gente pensa que tem isso de a gente, não, quem está com o microfone, quem está com a palavra sou eu vou descer a lenha. Isso é errado. Não, é até uma expressão errada. É assim não. Receba aí a palavra de Deus. Sim? É o que os homens de Deus escreveram. Agora, se Deus revelar alguma coisa, aí se a gente não disser, se a gente não falar, aí quem vai pagar? Nós, diante de Deus. Porque aí Deus vai chamar de covarde. Os covardes voltam. Não quer dizer o que eu mando, então não digo, não vá. É assim? Não assuma a responsabilidade, é assim? Mas aí, nós vemos aqui, olha, isso é a última hora já. Então nós não podemos mais ficar, fulano não vai com minha cara, e nem eu vou com a minha. Não é verdade? Cada um vai com a sua. Vai com a sua. Eu me olho no espelho e eu não concordo com a feiura. Eu não me concordo de ser assim não. Mas eu aceito. Eu me aceito, porque foi Deus que fez assim. Não é verdade? Eu não preciso concordar com tudo, mas eu tenho que ficar calado e aceitar. Entendeu? Por quê? Porque a discórdia traz confusão, traz problema. E Deus não é Deus de confusão. E nós estamos já na última hora. Isso ele está dizendo que não há mais tempo. Diga aí, há quase 2000 anos atrás que esse homem escreveu isso aqui. E agora? O que diremos nós? O que nós vamos falar agora? Que tempo falta? Se ele já dizia que era a última hora, era uma hora, não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo de ficar com esse tipo de coisa. Não. Olha,
Se alguém errou, mas existe uma palavra chamada perdão, que ela é para ser usada, é assim? Tem que ter o apoio, tem que ter perdão, então tem que existir, não é assim? Agora, não podemos deixar fazer o que quiser e também deixar a gente sem correção. Porque se eu estiver errado e alguém me corrigir, eu tenho que ser agradecido àquela pessoa que me corrigiu. Não faça assim não, é assim. Aí eu aprendo, mas é uma vez. Não é bom? É isso assim. O crente é para ser desse jeito. Porque a Bíblia diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Como é isso? Eu estou certo? Eu fico certo. Eu estou errado? Eu errei. Então eu tenho que voltar atrás aqui que eu errei. Eu tenho que voltar para o caminho certo. Eu tenho que estar certo. Eu tenho que estar certo. Então a palavra de Deus fala para todos nós. Crianças, da criança sai o perfeito louvor. Jesus disse: não deixar as criancinhas em mim. Quem quiser me pedir, as crianças Jesus pegou, colocou uma no colo e disse: se alguém não se tornar como uma dessas crianças, não pode entrar na vida de Deus. Os jovens, vós sois fortes. Tinha jovens que seguiam Jesus, não é isso? Aquele que trouxe que tinha os pães. Tem um jovem aqui que tem 2 pães, não é isso? 5 pãezinhos, 2 peixes aqui. Fazer aqui. Pronto. Estava no ministério, estava lá, ele tinha. Era jovem. Os adultos, os outros, os exemplos, né, da Bíblia, tem muitos. Os discípulos, é isso, o apóstolo Paulo morreu bem velhinho, tá? Então, e nós, que somos a igreja de Deus, formamos um corpo e necessitamos de estar todos em harmonia, em comunhão e observando para não sair disso aqui. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Deus é o nosso juiz, é o Pai do advogado. Não vai pegar nada para nós. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.